dinossauros e homens viveram no mesmo período. Há diversas teorias científicas e religiosas que rondam não só o planeta Terra em si, mas o universo no geral. Muitas delas já foram desmentidas ou até mesmo comprovadas. O caso mais recente, considerado um marco na história da ciência, foi a comprovação da existência das ondas gravitacionais previstas na teoria da relatividade do famoso físico Albert Einstein. Então, o que nos impede de acreditar em teorias que possuem alguma lógica? Uma simples prova ou argumento pode trazer uma nova visão para um determinado assunto, até então considerado impossível aos olhos atuais. Há uma teoria já muito antiga, que diz que os homens e os dinossauros coexistiram na mesma época. Será que isso realmente aconteceu? Após a queda dos meteoros, aproximadamente 60 milhões de anos depois, surgiu a espécie humana, segundo estudos. Um típico costume de nossos ancestrais era retratar nas rochas desenhos de situações que vivenciavam e de criaturas que viam. Uma coisa intrigante nisso tudo foi que em algumas rochas encontra-se desenhos de criaturas jamais vistas. Claro que naquela época possuíam outras espécies de animais, porém, algumas figuras retratadas nas rochas se assemelham bastante com espécies de dinossauros. Mas como eles teriam noção da anatomia de um dinossauro, se nessa época já estavam extintos e seus fósseis estavam debaixo da terra já há milhões de anos? Um fato no mínimo curioso. Isso enfatiza a possibilidade de que mesmo após a queda dos meteoros, ainda podem ter sobrado algumas espécies de dinossauros, e que eles conviveram com os humanos por um certo período. O conhecimento que nós temos desde a infância, foi por meio de livros de história ou pelo que se vê na televisão, é que os dinossauros viveram em um tempo antes da existência da humanidade. Mas você já se perguntou o contrário? A ciência diz que 2 meteoros extinguiram todas as espécies, sobrando apenas os fósseis que vemos hoje em museus e galerias. Suas pesquisas arqueológicas constataram apenas a existência de dinossauros naquela época, pois não foram encontrados nenhum fóssil humano para comprovar a existência. Mas vamos a alguns fatos. Os fósseis são extremamente difíceis de se encontrar, demandam muito tempo de pesquisa, ainda mais fósseis humanos. Para que fossilize, os ossos precisam estar soterrados, caso contrário se desintegrará facilmente com o tempo. Os ossos de dinossauros suportariam a tais condições até serem encobertos, já o dos humanos por serem mais frágeis, se desintegrariam mais rapidamente à exposição e não durariam muito, caso demorassem a serem protegidos pela terra. Ou seja, a chance de encontrar fósseis humanos já é rara, e a chance de encontrar exatamente a combinação de fósseis pela qual procuram, neste caso, dinossauros e seres humanos, é ainda menos provável. No templo chamado Angkor no Camboja, existem decorações nas pedras com imagem similar a um dinossauro, entre outros animais mamíferos como o macaco, veado, búfalo e papagaios. A Bíblia declara que todos os animais da terra, incluindo os dinossauros, foram criados por Deus no 6º dia da semana da criação. Mesmo dia respectivo criação do primeiro homem e da primeira mulher, segundo o livro de Gênesis. A ciência se desenvolve a cada dia. O que muitos acreditavam que era certo ontem, hoje não passa de uma tolice. Cientistas da nova geração estão falando sobre esta teoria controversa e mostraram provas que os seres humanos e dinossauros viveram junto por um certo período. Enquanto os cientistas da geração passada passaram muitos anos falando que os dinossauros viveram milhões de anos antes dos seres humanos. Para eles admitir que os dinossauros e humanos viveram juntos é como jogar no lixo todos estes anos de trabalho. Qual a sua conclusão?